Olá, meu fera, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo Rocha comentando um pouco sobre a prova de matemática no ano 2015 do Enem. Bom, a prova foi, como a gente comentou em sala de aula, recheada de gráficos, recheada de questões de raciocínio lógico, questões sobre áreas, teve questões a respeito de probabilidade. Então a gente vai comentar um pouco aqui sobre algumas questões que caíram na prova que você não poderia de jeito nenhum errar, porque a questão foi facílima. E quem é questão muito fácil, perde muito ponto na prova do Enem. Bom, eu nomeei algumas questões aqui. A questão número 156 da prova amarela, certo? E aí há uma questão interessante que fala o seguinte texto. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de corte nos vértices de um cubo. Então a gente bota aqui um cubo e corta os vértices dele e gera um poliedro. Com um corte plano, cada um dos seus cantos do cubo. Retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores, do que a metade do cubo. E aí ele no final ele pergunta, com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu. Segredo. Se eu for pintar tudo aqui, eu vou pintar as faces do cubo, então eu vou pintar as partes das quinas que foi retirada em si. Se a gente contar quantas faces contém um cubo, lembrando que o cubo é contido por quadrados, são 6 quadrados. Eu tenho aqui 6 quadrados. E quantas vértices tem aqui que foi pintado aqui para tetraedro? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8. A gente faz o somatório, 6 mais 8 vai ser 14, onde vamos ter aí como gabarito a letra C. Ok? Iremos agora para a questão número 160, uma questão que a gente debateu bastante em sala, que foi uma questão sobre estatística, moda, média e mediana. Nessa questão ele pediu apenas a mediana. Lembrando do conceito que mediana a gente vai olhar para a quantidade de casas e vai colocar o rol é os elementos, em ordem crescente do menor para o maior, certo? Se a quantidade de elementos for número ímpar, aí a gente sabe o que é o do meio. Se for número par, a gente soma os dois do meio e divide por 2. Na questão ele colocou aqui que é uma seletiva para a final de 100 metros livres de natação, Olimpíada, os atletas de suas respectivas raias. E ele colocou desordenado aqui os elementos. Eu já coloquei aqui o rol em ordem, do menor, do 20,50 para o maior, 20,96, e temos aí 8 elementos na raia, como diz aí o texto. Se são 8 elementos número par, tem que tirar a média aritmética dos termos centrais. O que a gente faz? Pega os dois centrais, ó, 4, coloca aqui, ó, o quarto e o quinto elemento. A gente vai somar os dois, 20,80, somar com 20,90 e dividir por 2. Quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai obter 20,85, onde o gabarito vai ser letra D, de delícia, o gabarito. Ok? Temos também uma questão que foi aí, uma questão, eu achei uma das mais simples da prova, a de número 169, que é, ele fala assim, deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter expressivos mais próximos possíveis da medida de 3 milímetros. Eu botei uma reta aqui e o elemento 3 milímetros aqui no meio. E no estoque de uma loja há lentes de espessuras. Aí colocou os elementos como sendo 3,10 aleatoriamente, né? Ele botou também 3,021. Ele colocou 2,96 e colocou 2,099 e outro elemento ele botou 3,07. E ele quer saber, na verdade, qual é o número mais próximo desse aqui. Uma questão simples. O número mais próximo, o número que mais se aproxima do número 3 vai ser esse daqui, 3,021, que está presente aí na letra C. Lembrando que essa aqui é a prova amarela, questão 169. Valeu! Continuando, temos a questão 177, que fala sobre baralho. Comentamos muito em sala de aula esse baralho. Ele começa a falar aí como é que é o jogo de baralho e tudo tal, mas a peça principal é uma carta que ele colocou aqui ao lado, que foi uma carta que tem 6/8 como referência. Está aqui ela. E, resumindo, ele pergunta assim, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem se formar
um par com a mesma carta. Para ser a mesma carta, eu tenho que pegar esse número aqui e ver números correspondentes a ele. Se eu pegar os 6/8, eu posso simplificar por 2, que eu vou obter 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Então eu tenho que procurar aqui, dentre eles, as cartas que foi selecionada, qual delas existe o número 3/4. Ele colocou 75%, 3,4%, 34%, 0,75%, 4,3%, 7,5%, 4 terços e 3/4. Eu fiz os cálculos aqui e observei que 75% é o mesmo que 75 sobre 100. Simplificando por 25 dá 3/4, que é justamente o valor que a gente está procurando, já tem uma semelhante. 3,4 é o mesmo que 34 sobre 10, simplificando por 2 é 7 sobre 5, que não é igual a esse aqui, é falso. 34% também é 34 sobre 100. E aí, simplificando por 2 é 17 sobre 50, que também é falso, não dá isso. 0,75 é 75 sobre 100. Simplificando por 25, igual a gente fez aqui em cima, vai dar 3/4 mais um semelhante. 4,3 é o mesmo que 43 inteiros sobre 10. 7,5 é 75 sobre 10. Simplificando aí por 5 dá esse elemento que não é semelhante a esse aqui. 4 terços também não é igual, porque não dá para dividir. E finalmente mais um aqui, 3/4. Então eu tenho 1, 2, 3 possibilidades semelhantes à carta principal, onde o gabarito da prova amarela, que é a 177, é a letra E. Vai ser 3 possibilidades semelhantes aqui. Aí agora na questão 180, que é a última aí de probabilidade, a última questão da prova, fala uma questão super simples, que ninguém pode errar, só questão conceitual. Fala que em uma central de atendimentos, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Se é de 1 a 100, o espaço amostral é 100. Então o número de baixo, 100. Lembrando que probabilidade é a divisão do que está se perguntando para o todo, que é o espaço amostral. E aí diz assim, uma das senhas sorteadas ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Se o número de 1 a 20 tem 20 números, então bota em cima aqui o número 20. O interessante é que a alternativa que ele colocou, ele nem simplificou, é apenas 20 sobre 100, onde vai ser o gabarito letra C. É isso aí, fera. Espero que vocês tenham se dado bem. Hoje trabalhamos muito salhado todos os conteúdos presentes aqui na prova e desejo a vocês assim, uma boa sorte aí na nota. Valeu, tchau.